Boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe Falcone, estou aqui com vocês hoje para mais uma live. Sou engenheiro eletricista, gerente de desenvolvimento de produtos e especialista em liderança na área técnica. E estou aqui hoje para trazer para vocês mais um conteúdo de valor aqui na área de liderança. Hoje, então, aqui eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou trazer aqui, então, dicas quentes para liderar em alta performance. Tá? Então, hoje vai ser um conteúdo bem prático para que você possa realmente refletir e colocar em prática rapidamente no seu dia a dia para trazer aí resultados aí para o seu time, para a sua empresa, para o seu empreendimento. Então, vamos lá para a nossa primeira dica da live de hoje. O líder precisa criar laços com a sua equipe. Essa dica, pessoal, de criar laços, né? Por que a gente precisa criar laços com o nosso time, né? O que é esse criar laços, né? Aqui a gente não está falando necessariamente do happy hour ou de marcar aquele churrasco com o pessoal. O criar laços aqui é um pouco mais profundo, né? E por que a gente precisa, né, criar esses laços com o time, né? É importante, pessoal, que as pessoas que trabalham ali contigo tenham uma confiança e realmente poder transmitir dificuldades ou anseios com o líder. O líder ele tem essa figura, né, de ser aquele porto seguro, né? Ele precisa criar, né? Porque isso impacta diretamente no resultado, né? Então a gente precisa criar esses laços, porque muitas vezes o liderado ali, a pessoa da sua equipe está realmente com uma dificuldade, muitas vezes não é uma dificuldade só profissional, às vezes é uma dificuldade na vida pessoal, uma situação difícil, que impacta, que afeta o trabalho. Todos nós sabemos bem disso, né? Quem nunca passou por um dia difícil ou por um momento difícil na vida e você se viu ali naquela situação de o quanto isso afetou o seu desempenho no trabalho, né? E se você não tinha uma pessoa, às vezes, ali para que compreendesse aquela dor, era mais difícil superar, né? Às vezes você tem pessoas na sua vida pessoal, mas no ambiente profissional nem sempre você tem essa figura. Então, quando o líder exerce bem esses laços, essa criação de laços com o time, você cria um ambiente onde realmente ele se sente mais à vontade para compartilhar as dores e aí traz aquela segurança e isso impacta, obviamente, no resultado do trabalho da tarefa, né? E como que na prática a gente pode criar esses laços de uma forma realmente real, né? É importante que você, enquanto líder, tenha um interesse legítimo, né, sobre a condição, o estado de espírito das pessoas que trabalham com você. É importante o líder ele tem que ser um observador, né? Entender aquilo que não está sendo dito, né? Realmente um líder é diferente de ser um gestor, né? Então você tem que realmente ter momentos de observação do ambiente, a interação entre as pessoas do time, para perceber realmente que de repente aquela pessoa não está bem, que você precisa de repente chamar ela para um bate-papo, mostrar que você é um porto seguro, né? Para que ele possa realmente se sentir à vontade para abrir a dificuldade, o problema que ele está vivendo, né? E quando ele trouxer esse problema, você tem que fazer esse papel de um solucionador, né? Contribuir com uma sugestão, se for uma questão relacionada à empresa, busque a solução, né? E uma outra forma para você criar esse laço é permitir que o seu time também te conheça, né? Além daquele rótulo, daquela imagem profissional, permita que seu time também conheça um pouco de você como pessoa, né? Isso atrai, cria mais afinidade e vai gerar essa confiança que precisa para poder criar esses laços, né? Então, essas são as melhores formas aí da gente criar os laços, né? Você permitir que seu time te conheça, ser um solucionador de problemas quando eles realmente trouxerem isso para você e ser muito observador, perceber o que está sendo
é o que está acontecendo, mesmo quando as pessoas não dizem. Tá ok, pessoal? Então essa é uma dica aí importante para o dia a dia. Próxima dica aqui que eu trago para vocês, um bom líder está sempre pensando no desenvolvimento de talentos, olhando além das dificuldades, né? Então, por que a gente tem que pensar no desenvolvimento de talentos? Por que isso é algo tão importante para nós, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de uma pessoa da equipe, a gente está falando em contribuição tanto para a própria pessoa, para a empresa, no sentido de a pessoa adquirir uma nova habilidade e agregar mais valor, e também para você enquanto líder, né? Você realmente vai ser mais uma pessoa que vai poder contribuir mais, então você vai com certeza poder otimizar aí tempo de projeto, a qualidade do trabalho, né? Então, a razão pelo qual um líder tem que estar muito focado nisso, no desenvolvimento, é justamente pelo impacto global que tem, não só para a pessoa e para a empresa, mas também para você enquanto líder, né? Então, algumas formas práticas para a gente poder realmente contribuir para que isso aconteça, né? Como fazer isso na prática, proponha realmente desafios, né? Então, de repente você tem uma pessoa no seu time que realmente exerce muito bem a função dela durante muito tempo. Então, naturalmente, ela acaba ficando naquela situação de conforto, né? Então, uma situação bacana é realmente você propor que ela participe de um projeto diferente, onde ela tenha que buscar novos conhecimentos, conhecimentos que ela ainda não tem, e realmente tire ela daquela inércia do dia a dia, né? Pode ser que no momento inicial isso gere um desconforto, que é natural, mas vai ser muito positivo para o sentido de desenvolvimento, né? Então, realmente, forçar com que a pessoa realmente participe de uma atividade que ela não estava acostumada a participar, né? E é importante inicialmente você mostrar para ela os benefícios que ela vai gerar, tanto para a carreira dela quanto para a organização como um todo, né? Tem um exemplo bacana que eu gosto de trazer, né? Que é uma experiência recente que eu tive com uma pessoa do meu time, que ele é um engenheiro que trabalha principalmente aí em desenvolvimento mais na área de mecânica, né? Ele tem uma formação em mecatrônica, mas a parte dele de conhecimentos de elétrica e eletrônica era um pouco mais modesta. E eu decidi, né, percebendo que era uma pessoa que tinha um potencial grande, decidi propor para que ele participasse de um projeto como executor, mas com foco nessa parte de eletrônica. Então isso exigiu que ele fizesse pesquisas teóricas, participasse de construções de protótipos práticos, tudo muito diferente do que ele estava acostumado no dia a dia, né? Então, esse processo se desenrolou durante meses e foi muito legal porque realmente, né, para ele foi um desafio, tiveram dias muito difíceis, gerou um pouco de estresse para ele, mas é muito legal perceber o profissional que ele era antes, né, de iniciar esse projeto, o profissional que ele se tornou, a confiança que ele adquiriu e como eu disse no início, ele adquiriu habilidades que contribuem hoje para o time como um todo. Então a gente otimizou muito várias tarefas e para a empresa pôde ter um profissional ainda mais completo, né? Então esse é o objetivo, né? Propor desafios, dar o suporte necessário, mas permitir que a pessoa realmente viva esse processo para que ela se desenvolva. Tá ok? Vamos então para a nossa próxima dica de hoje. Líderes de alta performance são capazes de superar frustrações e fracassos rapidamente e também ajudam os outros a superar. Então, essa é uma dica aí mais filosófica, né? Mas por que a gente precisa superar, né, frustrações rapidamente, né? Aqui a gente não está falando, claro, da gente ser um super-herói e conseguir controlar o que a gente pensa, e as nossas dores, né? Mas a ideia aqui é entender que é importante, né, o dia a dia
é muito dinâmico. Então, quando a gente perde muito tempo ali numa situação onde houve um erro e isso desencadeia realmente uma frustração, se a gente realmente perde muito tempo processando essa frustração, isso cria um ambiente ruim, né? Cria um ambiente onde você realmente não gera uma confiança necessária, tanto para você quanto para o time. E isso impacta, com certeza, no desempenho, vai te gerar atrasos. Então, essa questão de superar as frustrações rapidamente está muito associado com confiança, né? E como que a gente pode adquirir isso, que é algo muito mais interno, né? E como que a gente pode transferir isso para o time, né? É legal você, enquanto líder, pensar que frustrações vão existir, né? Erros vão acontecer, mas lembrar da sua trajetória, lembrar o porquê que você chegou nessa posição de liderança que você conquistou. Com certeza houveram muitos méritos na sua trajetória, com certeza você teve muitos acertos e com certeza você é um profissional realmente que foi reconhecido por isso. Então, frustrações vão acontecer, mas no momento que elas acontecerem, você tem que focar na solução e lembrar que você é humano, claro, e que sempre você vai conseguir buscar uma solução. E lembre-se realmente da sua trajetória, vai ajudar muito mais e vai deixar você numa situação, um sentimento muito mais tranquilo para poder buscar a solução daquele momento, né? E você ter isso no dia a dia, você vai transmitir isso para sua equipe, de modo que você vai conseguir realmente ser aquele porto seguro, né? Que a gente falou lá na primeira dica, né? Então o líder ele precisa demonstrar tranquilidade mesmo nos momentos difíceis, né? Porque o líder é aquela referência para o time, né? Então se ele realmente demonstra desespero ou demonstra uma falta de controle, isso vira um efeito dominó. Então, no momento de frustração, faça isso. Lembre-se da sua trajetória, lembre das suas competências, das suas habilidades positivas, né? Para que você possa ter um pouco de tranquilidade para poder buscar a solução e solucionar esse erro que desencadeou essa frustração. Legal? Vamos então aqui para a nossa próxima dica. Um líder precisa ser sensível com as palavras que está usando e como as está usando. E aí inclui também as expressões e a postura, né? Isso é muito importante porque por que um líder tem que realmente tomar cuidado com as palavras, né? Um líder ele é realmente o porta-voz do time. Então, um líder quando ele está se pronunciando, né, seja para outros setores, seja para outras lideranças, para clientes, ele está ali representando um grupo de pessoas. Então, ele tem nós, enquanto líderes, nós temos uma responsabilidade muito grande com relação ao que nós dizemos e como nós dizemos, né? E existem algumas formas aí da gente buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento e de saber se realmente no dia a dia nós estamos conseguindo desempenhar bem esse papel que é um papel tão importante, né, de representar, né? Fora também a questão de o quanto isso influencia ali, né? O líder ele é uma referência, né? Então é importante o líder ter um bom repertório, né, para se comunicar tanto com o seu time quanto com outros times e clientes, né? Então, uma coisa bacana que existe hoje isso normalmente se desenvolve em apoio com os times de recursos humanos, que são aquelas avaliações 360, onde você vai buscar feedback do seu time e de outras pessoas da organização, fazendo aí perguntas estratégicas sobre a sua liderança, onde você vai conseguir descobrir se você está conseguindo desempenhar bem essa comunicação, né? Que essa sensibilidade com as palavras é isso, né? Você ter uma boa comunicação. Então, uma das formas da gente buscar esse conhecimento
propondo avaliações, buscando feedbacks, né, do seu time e da organização em parceria com o time de recursos humanos, né? Uma outra coisa que eu faço também, que eu já fiz no meu dia a dia, eu gravei, né? Eu usei na época ainda um gravador mesmo. Então, durante uma reunião, eu gravei o áudio dessa reunião, ou às vezes no momento que eu estava dando um feedback para o time. E posteriormente eu ouvi esse áudio, né? E observei alguns pontos aí que eu poderia melhorar, momentos onde eu precisava ser mais incisivo, momentos onde eu talvez peguei um pouco leve, que precisava realmente dar um pouco mais de dinâmica, ou situações onde a gente às vezes extrapolou um pouco, que tinha que ajustar um pouco o vocabulário, né? Então esse foi uma outra forma de você buscar isso. E, claro, né, um líder, ele tem que buscar sempre enriquecer o conteúdo e o seu vocabulário, né? Tem uma frase bacana que eu ouvi há pouco tempo, né, que leaders are readers, né? Então, os líderes são leitores, né? Então, um líder precisa ser um leitor, um líder ele tem que buscar conhecimento, não necessariamente através de livros, né? Hoje a gente tem várias formas de buscar conhecimento, podcast, vídeos, mas é importante o líder realmente ser interessado em aumentar o repertório dele para buscar essa sensibilidade com as palavras, justamente devido à importância que isso tem, porque um líder ele é um porta-voz aí do time e isso traz uma responsabilidade muito grande. Então vamos aí, pessoal, para a próxima dica. Não tente emular outros líderes. Seja autêntico e desenvolva seu próprio estilo. Então, às vezes essa questão de autenticidade é até difícil da gente mensurar, né? O, como realmente de fato a gente pode estar ou não sendo autêntico, né? Mas a gente tem que buscar isso, pessoal, porque realmente quando a gente não é autêntico, a artificialidade, né? Quando a gente está tentando realmente imitar alguém, fica muito nítido, né? Quando a gente tenta ser diferente do que a gente realmente é. Então, às vezes você, por convivência ou por achar bacana, então, de repente você tem um perfil um pouco mais tímido e você vê, pô, aquele gerente comercial, que é aquele cara que, né, se comunica bem, que tem toda aquela dinâmica. Então, você às vezes tenta trazer de forma inconsciente isso para o seu dia a dia, só que aquilo não é muito a tua essência. Então, às vezes você tenta realmente trazer algumas coisas para dentro do seu contexto que não faz parte do que está dentro de você. Então, isso vai ficar muito artificial, pessoal. Vai ser realmente. Não vai te ajudar a inspirar as pessoas, né? Então é legal você se inspirar, sim, em líderes que você se admira, observar comportamentos, como eles conduzem reuniões, como eles se pronunciam em público. Isso é muito bacana, mas você tem que sempre realmente observar e trazer isso para a sua realidade, né? Ajustar, calibrar isso para a sua persona, né? Para como, para não realmente você não ser uma pessoa artificial. É muito legal você tentar sempre ser natural, né? Você adicionar realmente habilidades, mas não sair da sua essência, né? Porque se você realmente acabar demonstrando essa artificialidade, as pessoas não vão te respeitar, as pessoas não vão realmente querer seguir esse líder, né? Então, essa é a importância que está por trás disso, né? Então, bacana buscar referências, mas observe se você realmente não está se transformando em algo muito mais rotulado do que realmente o que você tem aí dentro, né? Muitas vezes você sendo você, com as suas características que às vezes entra um pouco de timidez e enfim, às vezes é mais interessante você buscar essa verdade do que tentar realmente fazer algo glamuroso que não é você, tá? Então essa é uma dica bacana que eu gosto de trazer, porque realmente às vezes a gente muda comportamentos
de forma não muito bem pensada, né? Tentando ser algo que a gente não é e fica muito artificial. E isso não é bacana. Próxima dica aqui para vocês: é importante viver as experiências e ter um momento de introspecção para processar aquele evento a fim de obter autoconhecimento. Então aqui, pessoal, quando a gente fala realmente de refletir, aqui não é, a ideia não é a gente ficar ali se punindo ou quando você tem um momento de que você cometeu um erro, então às vezes você fica muito tempo ali perdido, né? Não é essa a ideia, né? A ideia aqui da gente ter um momento de introspecção, isso é uma coisa que eu pratico, né? Então, no meu dia a dia aqui, eu procuro ter essa reflexão. Por que que isso é importante, né? Porque muitas vezes você participa de situações, você comete erros, né? E se você não busca aquilo que é importante, que é o aprendizado, né? Que é aquele que está por trás daquele erro, para que você realmente não cometa aquilo novamente, foi só mais um erro que você cometeu. Então a importância desse momento de introspecção é realmente você entender o porquê o erro aconteceu, de modo que você possa garantir que você não vai cometer o mesmo erro, né? O que que eu faço, pessoal? Como que eu exercito esse momento de introspecção? Então, obviamente, assim como todos aí, a gente passa por situações de estresse no trabalho, né? Quem nunca passou por uma reunião onde você se sentiu injustiçado, que você às vezes acabou se excedendo, falou além do que precisava, porque muitas vezes quando a gente realmente é pressionado ou quando você realmente tem aquela sensação de que você está com a razão e você tem que se segurar, aquilo realmente deixa a gente muito aflito. Ou, às vezes, uma situação onde um erro muito grande foi cometido e isso causou prejuízos muito grandes. O que que eu faço, né? Realmente eu reflito sobre como eu me comportei na situação e eu gosto muito de registrar. Então eu tenho um caderno onde eu realmente eu escrevo, né? O que que eu aprendi, né? Eu faço esse ritual aí semanalmente. Então, situações importantes ou um aprendizado bacana que eu tive, eu registro isso praticamente no mesmo momento, eu faço um áudio ali para mim mesmo, para eu ter aquele registro rápido, para eu não perder o que aconteceu, e depois eu registro isso de forma definitiva, que fica ali um livro, onde eu posso consultar sempre que eu quiser. Então, eventualmente, eu faço uma leitura disso para aquele input realmente ser absorvido e para que você possa realmente poder colocar isso em prática, né? Então a ideia é que você reflita, registre e revisite eventualmente aquele aprendizado, né? Então o momento de introspecção é importante nesse sentido, né? Você ter uma constante evolução, não é você realmente ficar ali curtindo um sentimento ruim, não é isso. É você criar aí um repertório de aprendizado aí para você pôr em prática no dia a dia. Então essa é a ideia de ter um momento de introspecção, isso é bacana. Às vezes a gente quer só se livrar, tirar aquilo da nossa cabeça, mas eventualmente é bacana refletir e fazer registros, é uma prática que eu recomendo. Eu revisito isso com frequência e me ajuda muito no dia a dia, pessoal. Então fica essa dica aí para vocês. Mais uma dica aqui para vocês porem em prática. É importante o liderado ter a liberdade de executar a tarefa da forma que for mais confortável para ele. Então isso aqui é uma dica muito bacana, uma dica que dá para você realmente associar aí com o seu dia a dia de liderança. Nada mais chato, eu acho que talvez aí você já tenha, você que está me assistindo já tenha passado por uma situação onde o seu gestor realmente ele acaba impondo muito, além do trabalho, a forma com que o trabalho tem que ser executada. E nem sempre o gestor ele tem a melhor resposta, o melhor caminho, nem sempre ele viveu com
durante muito tempo aquele trabalho que está sendo exigido, né? Então, isso é muito chato, né? Quando é imposto a forma com que você às vezes tem que fazer, sendo que você tem N possibilidades para uma mesma tarefa, né? Por que que isso é importante, pessoal? A gente trazer essa liberdade, né, para o liderado poder executar a tarefa da melhor forma para ele. Justamente para a gente otimizar. Hoje as empresas correm muito atrás, né, de otimização de tempo, tudo gira em torno de redução, otimização, né? Então, você enquanto líder tem que focar na qualidade do trabalho e no prazo, né? Isso é o que o líder ele tem que estar atento, né? Você pode sim auxiliar, né? Mostrar as opções que você considera interessante para ele poder seguir, né? Você pode dar o exemplo, mas você tem que realmente dar essa liberdade para ele seguir o caminho que ele se sinta mais confortável. Com certeza, se você realmente cobrar ali da forma adequada a qualidade e o prazo, dando essa liberdade do melhor caminho, com certeza você no longo prazo aí você vai ter otimização em termos de tempo, né? Tem um exemplo que eu gosto de trazer, uma pessoa que eu trabalhei, já era um profissional bastante sênior, né? E era uma pessoa que tinha um repertório, tinha um conhecimento muito vasto, uma experiência grande. E quase sempre que eu propunha uma tarefa para ele, ele sempre começava de uma forma, a gente conversava, buscava alternativas, ele iniciava aquela tarefa, aí no meio do trabalho ele tinha uma ideia, a gente discutia novamente, e aí às vezes a gente mudava o caminho. Então a gente conseguiu criar uma relação ali onde ele realmente tinha uma liberdade, né? A gente se comunicava bastante, então ele pedia a minha opinião, e em conjunto a gente descobria o melhor caminho, né? Respeitando aí essa experiência que ele tinha, né? Ele era uma pessoa que realmente tinha uma bagagem grande, né? É uma pessoa que trabalha com a gente até hoje e a gente aprende muito com isso, né? Porque às vezes a gente realmente conhece só a nossa forma de executar e quando você dá essa liberdade, você descobre outras formas, às vezes melhores que a sua, de executar aquele trabalho. E, pô, isso é uma experiência que você adquire que você pode levar aí para outros projetos e para outros momentos aí da tua carreira. Então, essa liberdade aí que você dá, você vai ter realmente um ganho de tempo nas suas tarefas, você vai otimizar e fora o que você ganha aí de bônus, que é o aprendizado que você pode ter com as pessoas quando você dá essa liberdade. Então, muito importante, né? Observe isso. Se você muitas vezes no seu dia a dia você não está, às vezes, trazendo a coisa muito pronta ali, faça isso dessa forma, nesse prazo, né? Permita que a pessoa explore um pouco aí, de repente, a criatividade dela para trazer formas diferentes de fazer aquilo que você está propondo. Próxima dica, pessoal. Para estimular a criatividade, devemos buscar conhecimento além da nossa área, estudar perspectivas e linhas de pensamento diferentes das nossas. Essa é uma dica que eu gosto de trazer, né? Se fala muito hoje de criatividade, né? E realmente está bem linkado com essa dica anterior, né? A gente, muitas vezes da área técnica, a gente está muito acostumado a buscar conhecimento na nossa área, então a gente busca vídeos, busca literatura muito focado no nosso dia a dia. Isso é bacana, óbvio, é importante, a gente precisa realmente estar antenado com o que está acontecendo no nosso mercado, seja de tecnologia, seja de projetos, mas é importante, pessoal, você buscar conhecimentos de outras áreas. Por que que isso é importante? Muitas vezes, isso já aconteceu comigo, né? O nosso cérebro ele trabalha aí, a questão da criatividade, na verdade, é muitas vezes uma combinação de situações que você viveu. Então, às vezes, você realmente está precisando solucionar um problema ali no seu trabalho
e o seu cérebro pode fazer uma combinação de um conhecimento técnico que você tem com uma experiência totalmente fora aí do seu trabalho que você experienciou ali, uma situação totalmente fora. Então, você aumentando o seu repertório, além do seu conhecimento técnico, vai estimular o seu cérebro a buscar realmente soluções para o seu dia a dia diferentes aí do padrão, que é o que as empresas precisam. As empresas precisam realmente de pessoas que tenham ideias diferentes para aqueles problemas que realmente ainda incomodam e soluções que sejam mais rápidas, mais baratas. E se você às vezes focar demais ali no seu conhecimento técnico, você está perdendo oportunidades que estão aí fora que você pode trazer para o seu meio, né? Então, formas de fazer isso realmente buscar livros, buscar podcasts que realmente sejam de outras áreas, consumir esse conteúdo realmente com interesse legítimo para aumentar seu repertório, né? Isso, em algum momento, o seu cérebro pode buscar esse conhecimento com o seu conhecimento técnico, juntar isso e trazer uma solução inovadora ali para o seu trabalho, para o seu projeto. Então, se permita isso, consumir conteúdos aí fora da área técnica, é, é, viver experiências diferentes, tanto na, na sua vida profissional, sempre que tiver uma oportunidade de visitar um cliente, de conversar com pessoas, às vezes o pessoal da área técnica tem um pouco de dificuldade na comunicação, mas exercite isso, né? Interagir com pessoas, seja curioso, pergunte sempre que te derem essa oportunidade e seja bastante observador. Eu tenho um hábito aí de fazer caminhos diferentes aí para ir para o trabalho, justamente porque às vezes no caminho você pode ali parou o carro, às vezes gosto muito de observar aí anúncios e buscar conhecimento aí, né, em áreas que são diferentes da minha. E às vezes no caminho ali que você está fazendo pode te vir um insight, algum anúncio ou, enfim, você pode viver uma experiência que possa te trazer. Então, exercitar isso, consumir conteúdos diferentes e interagir sempre que possível com pessoas de outras áreas, né? Isso aí com certeza pode trazer resultados aí, pode não, vai com certeza trazer resultados aí para o seu dia a dia. Tá ok? Vamos então para a próxima dica aqui. Numa situação de conflito, às vezes devemos nos perguntar: e se eu for o problema? Como estou contribuindo para a solução? Antes de julgar ou determinar outros culpados. É, realmente, no dia a dia, às vezes a gente passa por situações aí de conflito, no trabalho, muitas vezes tem empresas com uma cultura realmente ali onde existem disputas, né? Não é nada saudável isso, mas acaba acontecendo essas disputas entre setores. Imagino que você que esteja aí me assistindo, com certeza já teve que participar de discussões calorosas, onde você se exaltou, a outra pessoa também. E, bom, não precisamos nem dizer o porquê isso é ruim, o porquê que a gente tem que ter um olhar de reflexão, porque muitas vezes a gente podia ter evitado isso daí, o que prejudica, né, uma discussão, um conflito pode permanecer durante muito tempo e impactar tanto o seu time como o negócio como um todo, né? Gestores, pessoas com conflitos permanentes normalmente não contribuem entre si, não têm uma empatia, e isso dificulta, isso deixa os processos mais lentos, né? Então, uma coisa está bem nítido aí o quanto isso não é benéfico. Como que a gente pode resolver, né? Isso a gente muitas vezes nós somos o problema e a gente não consegue enxergar. Então, nós temos que focar sempre, buscar focar na solução para aquilo. Às vezes a gente está muito preocupado em se defender, mas você tem que se livrar, perdão, se livrar aos poucos desse ego, de querer ter a razão. Muitas vezes você tem que pular essa etapa, né? Eu, durante um bom tempo da minha carreira, eu era aquele cara que eu queria ir até o fim na discussão, principalmente se eu tinha razão. Então, eu queria provar por A mais B o porquê das coisas.
E hoje eu enxergo que muito disso está muito relacionado ao ego e não adiantou nada esse processo. Lá na frente o que conta é a solução que você dá para o problema. A empresa que você trabalha, seja no setor privado ou se você tem o seu próprio negócio, no final o que conta é você resolver rápido o problema e cortar esse mimimi, né? Muitas vezes você realmente enquanto líder tem que perceber que você tem que cultivar essa iniciativa de entender, tá? A gente está numa situação de conflito aqui. O que que eu preciso fazer para resolver? Tem como eu pular essa discussão, realmente ir partir para uma solução? Essa discussão que a gente está tendo agora é realmente necessária? Provar quem está certo e errado sempre é necessário? Será que é necessário? Muitas vezes não é, pessoal. Muitas vezes você consegue encurtar, ganha tempo da outra pessoa e focar na solução. Focar no objetivo que vocês têm em comum, né? Então você está ali numa discussão em função de algo que está normalmente tem um projeto por trás daquilo, então traz para sua narrativa, traz ali para aquela conversa, realmente uma situação, olha, a gente está aqui nessa discussão, mas o objetivo principal desse projeto é esse. Nós temos que entregar esse resultado. E na minha opinião, a solução é essa daqui. Então, realmente, ajustar o seu discurso para sair um pouco realmente do mimimi da discussão e focar na solução. Eu tive uma experiência bacana quando eu era aprendiz ainda, muito tempo atrás, numa multinacional. E muito cedo eu aprendi a importância de assumir o erro, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de assumir o erro, né? Muitas vezes a gente quer omitir. Isso não é legal. Eu pude ter esse aprendizado muito cedo. Eu era aprendiz, me foi passada uma tarefa. Um eletricista me pediu para ir cortar uns cabos de uma máquina. Eu não perguntei, ele me deu o alicate na mão, fui lá fazendo. No final das contas, eu tinha feito uma cagada ali, cortei alguns cabos que não deveria. E isso impactou num atraso na operação daquela máquina. Foi um estrago grande. Eles tiveram que ficar muito mais tempo reparando o erro que eu causei. E eu tive que ir embora, porque era aprendiz, não podia ficar. E aquilo ficou me minando. Fiquei do lado de fora esperando o pessoal sair para pedir desculpa e tal. E no dia seguinte teve uma reunião ali com esse time, né? Sempre tinha uma reunião diária antes de começar. E o líder, né, dessa equipe, ele usou esse meu exemplo, né, porque eu poderia, esse erro que eu cometi era um erro que eu poderia ter, digamos, omitido ou qualquer coisa do tipo, poderia ter não assumido de alguma forma, mas eu fiz muita questão de me desculpar e conversar com eles, né, que não iria repetir e tudo mais. E ele reconheceu isso, né, trouxe esse exemplo, falou da importância disso. E de lá para cá eu nunca mais esqueci disso. Então, toda vez que você realmente perceber que você cometeu um erro, assuma isso, né? Se o conflito está acontecendo em função de um erro que você cometeu, busque realmente resolver o conflito. Assuma seu erro. Realmente isso é libertador, né? Muitas vezes nós somos realmente o problema e às vezes a gente está julgando o outro, né? Então tem essa iniciativa, abandone esse ego, todo mundo vai ganhar. Próxima dica: é importante ter uma boa narrativa durante o processo de criação para que as pessoas se identifiquem com o projeto. Então aqui essa é uma dica que eu gosto de trazer. Muito importante quando você está com uma nova ideia ou você está realmente iniciando um novo projeto, você ensaiar bem o seu discurso, tanto para o seu time, né, para gerar um engajamento, e assim como para o sponsor, a pessoa que realmente aprova aquele projeto. Né? Por que isso é importante? Se você não trouxer realmente levar dados objetivos e suficientes para que as pessoas que aprovam o projeto entenderem, o projeto não vai para frente. Né? Então você tem que
realmente ensaiar sua narrativa, trazendo aí dados suficientes, de forma objetiva, mas que seja suficiente para eles entenderem se aquilo é viável ou não, e que realmente transmita aquilo que você está querendo dizer, né? Porque às vezes os dados dizem muito mais do que as palavras, né? Que estão por trás. E é importante você também, durante esse ensaio da sua narrativa, da sua apresentação, você se preparar para possíveis perguntas que podem vir aí durante aquela apresentação, né? E quando a gente fala para o time, é muito legal, antes de iniciar o projeto, você realmente mostrar para o seu time a importância, né? Qual que é o objetivo final, quais as pessoas que serão impactadas ali com aquele projeto, realmente trazer informações para que as pessoas compreendam a importância da atividade dela dentro do projeto e com certeza isso você trazendo isso logo no início é algo que você vai poder ir semeando durante a execução do projeto, trazendo esse argumento ao longo do projeto para você ter impacto tanto em qualidade, né? Então você trazendo ali para o seu time quem que está sendo impactado, o resultado que aquilo pode gerar para o cliente ou para a sociedade, realmente afeta ali, traz um senso de responsabilidade para a pessoa buscar sempre fazer da melhor forma e um compromisso muitas vezes com o prazo. Então você pode aí também melhorar muito com relação ao tempo de execução das tarefas. Então, uma dica que eu gosto de trazer é essa da narrativa, porque realmente você tem que se preparar antes de externar suas ideias para o seu time e ir para a alta gestão que vai aprovar e que vai liberar o orçamento, a verba para a execução desse projeto. Outra dica legal aqui para vocês, e essa é uma dica aqui que a gente precisa realmente exercer enquanto líder. Os líderes devem estar juntos com a equipe, sentir as dores e viver o dia a dia para gerar excelentes recursos para suas tarefas. O que é sentir essas dores, né, pessoal? Realmente é você fazer parte, fazer com que o seu time entenda que você é mais um ali naquele exército, que você não está sentado ali num trono parecendo uma monarquia, né? Tem um exemplo prático que eu trouxe, né? Nessa questão de sentir a dor. Eu trabalhei numa empresa onde eu já era líder e houve uma mudança estrutural e alterou a jornada de trabalho, né? Então o pessoal estava acostumado a trabalhar num determinado horário, isso foi alterado, afetou muito a vida pessoal das pessoas, né? As pessoas tinham compromissos aí fora do trabalho, tiveram que se reorganizar, isso gerou muito estresse dentro do time, a negociação com relação a isso junto com as pessoas. Eu, enquanto líder, eu tinha ali uma flexibilidade de horário que eu poderia me manter ali na condição antiga, né? Só que eu optei em alterar, né? Isso me afetou bastante a minha vida pessoal, mas eu preferi fazer a mudança junto com o time, né? Sentir aquela dor junto com eles dessa mudança, né? Por mais que eu tinha, entre aspas, aí um privilégio, né? Eu acho que é legal muitas vezes o líder ter essa empatia, né? E isso foi muito interessante porque foi nítido, né? Que o pessoal veio me questionar, né? Por que que eu não eu tinha mudado de horário, né? Isso afetou bastante minha rotina pessoal e eu pude mostrar através dessa atitude que eu estava com eles, né? Que foi uma mudança que também não me agradou, uma mudança que eu tentei negociar, infelizmente não conseguimos aí nenhuma mudança, mas que eu estava junto com eles ali, que eu não iria mudar a minha jornada, nem mudar meus horários, ia estar junto com eles. E isso foi legal, criou um sentimento ali de, pô, ele está com a gente, né? Isso se aplica também a momentos onde, pô, você está ali numa situação difícil. Eu trabalho com projetos eletrônicos, né? Então muitas dificuldades surgem ao longo do projeto. Então, eu procuro ir muito além, né, de simplesmente exigir a solução. Muitas vezes eu vou lá, eu sento junto com eles na bancada, olho o que está acontecendo, tento trazer a minha experiência
com uma solução, pôr a mão mesmo de vez em quando, mostrar que você não está ali só para cobrar resultado, prazo e qualidade. Você está ali para, se o bicho pegar, você vai ser um recurso também. Você vai sentar e você também vai ficar até mais tarde, né? Isso daí vai fazer naturalmente o seu time querer trabalhar também por você, né? Não só pelo projeto, pela empresa, mas eles vão olhar para você com admiração. E isso vai trazer um resultado prático muito bacana. E, e então procure buscar isso no seu dia a dia. Repare se muitas vezes você não está muito distante ali da operação. Muitas vezes você, enquanto líder, você tem que olhar, você tem que estar ali mais próximo do que está acontecendo na operação, sair desse. Às vezes você está ali naquele seu cubículo fechado, não está vendo o que está acontecendo lá. Então faça parte que você com certeza vai ver resultado. Outra dica que eu trago aqui: temos que fazer a tarefa da melhor maneira que soubermos no momento. Se não der certo, podemos modificar à medida que avançamos. Essa aqui é uma dica que eu gosto de trazer, porque muitas vezes a gente planeja muito, né? Gosta de planejar, mapear o máximo que a gente pode e posterga o início do projeto ou do protótipo. E por que a gente tem que se preocupar um pouco com isso, né, pessoal? Hoje, agilidade, né? A gente está num mundo que a competição, a concorrência é muito forte. Então, se você planejar muito, demorar muito para começar a ter um protótipo ou uma ideia do que você está fazendo, às vezes você está perdendo muito tempo. Claro que não é sair fazendo aí de qualquer forma, você tem que ter os seus padrões, né? Eu gosto de trazer essa imagem que está na tela aí, que realmente traz um pouco dessa ideia, né? Quando você tem algo realmente muito rápido, barato, vai acabar sendo algo mal feito. Então você tem que buscar aí equilíbrios aí de você ter agilidade e qualidade, né? Também é muito importante. Mas é isso, entender que o resultado prático, o resultado empírico, ele muitas vezes é importante. É isso que você precisa. Às vezes você tem que planejar ali o suficiente e começar a execução. Porque se você realmente postergar muito, você vai ter impacto num mundo que hoje é muito rápido, é muito veloz. Então, tem a ideia, planejou, começa a pôr em prática o que você tem, vai ajustando ao longo do caminho, né? E cultive essa cultura com o seu time. Agilidade hoje é importante, né? Então, tome cuidado se você está planejando demais, perdendo muito tempo com o cronograma, né? Principalmente se você trabalha com projetos e desenvolvimento. Tenta entender essa dinâmica aí para o seu dia a dia. Próxima dica: é importante o líder pedir sugestões e opiniões da equipe, melhorando a tomada de decisão, o que gera reconhecimento profissional, principalmente dos profissionais mais júniores, né? Que são o pessoal que está mais no início da carreira. Isso é muito legal e a gente consegue realmente ver na prática. Isso, inclusive nos últimos tempos a gente tem trabalhado num projeto onde eu pude envolver praticamente todo o time e sempre que eu tenho uma decisão ali, a gente está ali num dilema, eu sempre busco a opinião de todos, né? Por que que isso é importante? Porque, em primeiro lugar, o líder ali ele não é obrigado a ter a melhor resposta sempre e o líder ele realmente nem sempre tem a melhor solução, né? Então, você tem esse benefício de várias cabeças pensando em prol da solução, que vai te trazer agilidade, que vai te trazer aí, de repente, soluções inovadoras e isso vai gerar um engajamento, principalmente quando você faz uma pergunta ali, um dilema importante, você pergunta para aquele cara que está mais no início da carreira, isso vai gerar um sentimento muito bacana para ele ali de que, pô, a minha opinião é válida, então ele vai se sentir muito mais
valorizado. Então é muito bacana, né? Eu tenho procurado exercitar bastante isso no dia a dia, porque muitas vezes, inclusive, esses profissionais mais júniores, eles são que trazem uma solução mais interessante. E aí, quando você põe em prática aquela solução que ele trouxe, isso realmente gera um engajamento. E é bacana você reconhecer quando isso acontecer. É um exercício muito bom aí para engajamento do time e, e você ainda tem o benefício da agilidade quando você envolve mais pessoas. Claro que estamos falando aí de situações onde realmente é possível isso acontecer, tem decisões que cabe realmente ao líder. Aqui a gente está falando de situações principalmente mais técnicas, né? É a hora que você tem que realmente pedir aí contribuição coletiva. É aí que você realmente vai otimizar a sua performance, com certeza. Como líder, você deve ser fácil de servir, mas difícil de agradar. Não abra mão de seus valores ou padrões. Exija o melhor da sua equipe e recompense aqueles que lhe derem isso. Essa é uma frase que eu trouxe de um livro e eu realmente registrei isso e é algo que eu revisito com frequência, né? Você enquanto líder, como eu disse ali numa outra dica, você tem que focar na qualidade, né? Você tem que ser um guardião ali de que o trabalho está sendo executado num padrão de qualidade bacana dentro do que a empresa precisa então você que realmente tem que transmitir isso para o time, né? Então muitas vezes você acaba olhando mais para o tempo e acaba aceitando às vezes alguns padrões abaixo. Isso não é uma prática que a gente tem que executar, pessoal. É muito importante você fazer com que a pessoa entenda esse padrão de modo que você não precise ficar todo o tempo aí relembrando, né? E quem realmente conseguir compreender isso, é importante você recompensar isso, né? Aí através das políticas que você tem na sua empresa enquanto líder, né? Observe quem realmente é aquela pessoa que entende os padrões e que busca a excelência e aqueles que ainda não entenderam. É importante você realmente dar um feedback bem claro, né, de que aquele padrão ali não está adequado, né? O líder ele tem que ser o guardião disso, porque a excelência da empresa, o resultado da empresa está muito em função da qualidade dos projetos que aquela empresa executa. Então esse é o motivo do porquê nós devemos exigir e ser realmente duros com relação à qualidade, né? E, e premie aqueles que realmente conseguirem executar isso no dia a dia. Essa é uma forma de você realmente manter a excelência dentro da sua empresa. E aí, isso linka aqui com a próxima dica, que é com certeza você talvez já tenha ouvido isso, mas eu gosto muito de reforçar, que é elogie em público, repreenda no particular. Eu já participei de situações, pessoal, onde eu vi um líder realmente repreendendo de forma muito dura, realmente foi uma forma bem desrespeitosa. Ele acabou repreendendo aí uma pessoa da equipe na frente de todo mundo. Nada mais desagradável. Talvez você aí já tenha passado por isso ou tenha feito isso com alguém da sua equipe. Isso não é legal. Isso realmente é uma da. Eu que estava ali presente naquele momento, eu consegui sentir toda a dor que aquele cara sentiu. Pode ser até que ele realmente tenha pisado na bola, realmente tenha sido um erro grave, mas quando você repreende de forma muito dura, desrespeitosa na frente de um grupo, isso realmente gera um clima muito pesado. Todo mundo acaba sentindo aquela crítica dura. Então isso não é uma boa prática. Porém, né, em contrapartida, é muito interessante você elogiar em público, né, sempre que possível, porque realmente ali é uma forma de você engajar a pessoa de modo que ela vai ter aquele sentimento de que outras pessoas, além dela e de você enquanto líder, estão percebendo ali
aquele destaque. Isso é uma coisa positiva, né? A repreensão, a crítica, é recomendado que ela seja feita de forma particular, principalmente quando você precisar ser mais incisivo, que você precisar realmente fazer isso de uma forma onde você vai ter que realmente expor um pouco mais a pessoa. E é importante você fazer isso de uma forma calibrada, né, pessoal? Mesmo no particular, se você só der porrada, se você buscar só realmente uma crítica sem mostrar ali uma confiança, então é aquilo, né? Mostrar para a pessoa aquilo, pô, você pisou na bola nisso, realmente a gente está insatisfeito, mas eu acredito na sua capacidade, posso contar com você que da próxima vez isso não vai acontecer? Realmente ser muito direto, mas trazer a pessoa de volta para você, para ela não sair dali com aquele sentimento de que só tomou porrada e com a cabeça para baixo, para que ela entenda que você está insatisfeito, mas que você confia que ela vai realmente melhorar e resolver isso, né? Seria realmente você dar a porrada e depois você cuidar um pouco do machucado, mas da forma equilibrada, né? Também você não pode ser nem o bonzinho, nem o cara extremamente violento. Procurar ajustar isso no particular, elogio em público, né? Isso buscando sempre um ambiente bacana, que as pessoas se sintam realmente engajadas e que elas entendam que no momento que um erro acontecer, que isso não vai passar despercebido, né, garantindo aí os padrões aí que o seu trabalho exige. E aqui para a gente finalizar a nossa live aqui, eu vou trazer uma dica que é mapeie as qualidades e deficiências do seu time, né? Por que isso é importante, pessoal? Na hora de decidir alocar os recursos, né? Qual pessoa vai exercer tal tarefa, né? Muitas vezes quando você tem um projeto grande que tem várias frentes, você precisa saber realmente as qualidades de cada pessoa do seu time, né? Muitas vezes você tem um time grande, então você tem que fazer isso de uma forma, às vezes abaixo de você, você tem outros líderes, então você vai ter que fazer isso em conjunto com essas pessoas. Mas se você tem times mais enxutos, você tem que buscar isso, fazer esse mapeamento das qualidades para que você aloque bem os recursos, entender as deficiências, né? Então, de repente, uma pessoa um pouco mais tímida, você primeiro tem que realmente exercitar ela para, de repente, depois ela ser uma pessoa que vai fazer um discurso em público. Aquele cara que é um cara mais técnico é o cara que você tem que colocar ali naquela execução onde precisa de mais foco. Então, mapear isso, realmente colocar isso de uma forma que você possa consultar antes de elaborar o seu cronograma, antes de elaborar a distribuição de recursos do seu projeto, né? E a forma de fazer isso é realmente seguindo boa parte dessas dicas que eu trouxe hoje aqui, de conhecer, de criar laços com as pessoas, descobrir ali o que elas precisam melhorar, o que elas já desempenham muito bem, né? E esse mapa vai te ajudar a realmente propor desafios, que é o que a gente falou em algumas dicas, para que as pessoas evoluam ali no que ela está deficiente e você ainda reforçar o que ela já tem de muito forte aí, para que realmente você construa um cronograma realmente otimizado e aí você com certeza vai colher um resultado dentro do seu projeto muito eficaz, se você realmente mapear, exercitando todas essas dicas aí que a gente trouxe hoje para vocês. Então essa foi a nossa última dica de hoje para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, transmita isso para as pessoas que você conhece, curta a página da Flex Company nas redes sociais, comente se você tem dúvidas ou se você gostaria de trazer experiências para a gente poder avançar mais aí na discussão. Comente aí no vídeo. Queria agradecer mais uma vez aí a atenção de vocês, agradecer a Flex Company, a equipe toda por essa live.
Espero vocês na próxima live com mais conteúdo sobre liderança e estamos juntos. Um abraço.